Referenciando o penúltimo vídeo aí que a gente gravou, você precisa perder o abstrato para ganhar o real? Eu havia dito que há um apego a esse abstrato. E, na verdade, ele apenas te direciona, se é que houvesse uma direção, para afastar cada vez mais do real. Então, o desapego a esse abstrato, até mesmo a noção de Deus, de existência, é que te aproxima da verdade última, acho que é isso. Mas se você se desapegar do abstrato, desse conhecimento todo que a gente vem estudando, automaticamente você está indo então para o outro lado, você está se apegando ao real aparente, né? A dualidade. O que nós chamamos de real é a dualidade, né? O que nós chamamos de concreto ou de abstrato é apenas uma oposição de duas coisas inexistentes, só existentes porque nós a conceituamos assim. Não existe nem concreto e nem abstrato. Concreto é no sentido de que você pode delimitar exatamente o que é, descrever com precisão e tal. E abstrato é indescritível. É bom pegar uma referência de uma obra de arte, né? Concreta, não, tá aqui, é uma casinha com uma árvore e tal. Abstrato, é isso aqui, esse monte de ponto de luz e tal, não dá para saber o que é. Então... na verdade, é sempre concreto, né? Os efeitos ou a leitura que se faz é que é abstrato. Não é, mas a arte, por exemplo, a arte é concreta, é aquilo, é tinta numa tela. Mas o efeito que ela tem sobre você de beleza, gostei, não gostei, esse efeito é sempre abstrato. Eu acho que nós somos pura interpretação do abstrato. Nós? Nós, enquanto ego. Não, o ego interpreta puramente o abstrato. É isso, tudo é abstrato. O ego interpreta e transforma aquilo em algo concreto. Essa é a tua visão. Por aí. Mas o ego sequer existe. A gente estava até falando disso aqui em off aqui, mas o ego também não existe, porque só existe quando ele próprio objetifica ele mesmo, né? E fala assim, não, o ego existe. Quem está falando isso? É o ego que está falando que o ego existe, sabe? Na verdade, o que está rolando aqui é uma observação de um ator ou de uma peça teatral aleatória, completamente louca, e a gente está só observando isso, e a gente está se identificando, achando que o ego existe, e que o abstrato, e que o concreto... Na verdade, acho que nós falamos sobre algo semelhante quando nós falamos sobre a verdade e a verdade última. Quando a gente fala que o ego não existe, depende de qual nível você está falando. Porque eu sou o ego em determinado nível e eu sou o self em determinado nível. O ego vai dizer que o self não existe e o self vai provar que o ego não existe. O ego vai dizer que o próprio self é o fruto dele mesmo, o desejo de ser algo maior. E o self vai dizer que o ego é fruto do self, é formado, ele não existe, ele é simplesmente uma projeção do real, palatável, legível, interpretável. Dá a impressão que tudo está numa amálgama só, unido, e é uma coisa só. Aí você bateu o ponto, é exatamente o que eu ia falar, eu ia puxar a nossa frase do nosso amigo, só há uma coisa acontecendo. Então não tem dualidade nem não dualidade, cara. Isso é difícil até de conceber isso, mas não tem nem uma coisa nem outra. Não tem nem ego nem self. O pior é que esse conceito de só há uma coisa acontecendo, ele é tão simples, é tão certo, é tão real, ao mesmo tempo é como uma coisa tão certa, real, e é tão difícil de se conceber intelectualmente, né? É muito difícil de conceber não só há uma coisa acontecendo. Como assim só há uma coisa acontecendo? Se tem milhares de coisas, concreto, e abstrato, e conceitos, e milhões de livros serem escritos sobre conceitos, sobre ciência, sobre tudo. Peraí, mas só há uma coisa acontecendo. É muito, apesar de eu sentir, né? Se é que eu posso sentir, caramba, é isso mesmo, não existe outra coisa a não ser que só há uma coisa acontecendo, que só existe uma coisa. Porém, é muito difícil de conceber isso. Acho que nós não aceitamos esse conceito e por isso não conseguimos traduzi-lo, transcrevê-lo, porque ele é abrir mão de todo o resto. E nós não queremos, o ego não quer abrir mão de todo o resto e assumir que ele é incrível, né? Como que nós temos tanto apego pelo nada e
medo de ser o tudo. Como se eu dissesse para mim mesmo, se eu for tudo, então eu não sou nada. Eu estava conversando com um amigo, conversando sobre esse tema e tal, né? Aí falei exatamente isso aí. Não, mas olha só, veja bem, o ego, cara, ele foi construído ao longo da sua vida e tal, e como se fosse um tabuleiro onde foi montada as pecinhas ali, tira e coloca e tal, e você não toma decisão, esse seu eu testemunha silencioso não toma nenhuma decisão, não faz nem sentido ele tomar decisão. O ego sim, o ego ele tem o livre-arbítrio, ele quer ter a vontade, quer correr atrás, quer trabalhar e tal. Mas se você parar pra pensar, se você pudesse tirar todas essas pecinhas assim e ser, simplesmente ser, o que resta? Aí ele falou assim, nada, ninguém. Eu falei, exatamente. Ele falou assim, mas eu sou ninguém? Eu falei, não, mas não faz sentido, o que eu ganho com isso? Então, realmente, o ego, cara, resiste, sacou? Ele não vai deixar morrer, ele não vai se entregar. É aí que vem a ideia da rendição. Eu acho que no cristianismo deve ter também alguma coisa nesse sentido, de você se render à claridade, à iluminação, a tudo, a Brahman, enfim. Você tem que se render, cara, porque não há outra coisa a fazer, entendeu? Não tem, decisão eu vou fazer, mas o ego e tal, e vamos debater, vamos ler sobre o assunto. Não, renda-se, acabou. É só você reconhecer a situação, sabe? O cristianismo tem, só que como a maioria dos conceitos do cristianismo, ele foi deturpado. O que o cristianismo fez? Ele tem o conceito de que você deve se entregar, e nós traduzimos como que você deve entregar o ego ao governo do ser supremo, de Deus, de Jesus. E assim foi. Mas o cara não concebeu que você é o self, você é o Deus, você é a razão primária, você entendi. Então você entregar. O que ele fala para você entregar alguém é a sua personalidade, entregue isso, né? Entregue o seu ego, então abandone o seu ego, as suas vontades e tal. Não com essas palavras, mas é isso que o cara tá pedindo. É isso que ele faz. Mas é isso que tem que acontecer, só que você não tem que entregar o ego em sacrifício a nada, sacou? Você tem que se render a uma condição que é sua, né? Reconhecer aquela condição. Só que o cristianismo não fala de reconhecer nada, né? Não é uma coisa já existente, já pertencente. Não, porque o cristianismo é muito dual, né, cara? O conceito do Deus cristão, o conceito de Deus, ele é sempre dual. É sempre um criador e uma criatura, com uma distância absurda entre esses dois extremos. Mas o próprio cristianismo, se você acompanhar, não só o cristianismo, como as religiões, se você olhar em essência, ele vai mostrar a ligação inseparável desse ser supremo e desse ser que se acha pequeno. O próprio Jesus fala, eu e o Pai somos um, vós sois um comigo. Então ele diz isso claramente. Mas isso fica como é difícil de se explicar, fica como, Jesus disse isso aí. E cada um traz uma interpretação para a sua vida prática. Às vezes o cara vai dizer, eu e o Pai somos um, quer dizer que você não vai ter fome, quer dizer que você não vai ter frio, quer dizer que você vai ser... Então ele traz para uma coisa infantilizada. Na verdade, eu digo que o cristianismo não, que os conceitos às vezes trazem para coisas infantilizadas. No fundo, eu acho até que os conceitos mais profundos ainda são infantilizados. Porque a gente, para conseguir chegar nesse conceito, você vai objetificar, você vai definir, você vai separar, de qualquer forma você vai trazer. A única coisa que eu acho que é sublime nas suas palavras, assim, que o cara, se entrega. O quanto mais você conseguir se entregar, mais próximo você está. E uma outra prisão que eu já observei é a prisão do próprio conhecimento, cara. Quanto mais você se direciona para o conhecimento, mais você se afasta do conhecimento último, da realidade última. Porque ainda hoje eu falava sobre isso, em outro vídeo falamos, né? Todo conhecimento, desde que ele surgiu, ele é feito por comparação. E não há nada para comparar, não há algo que você possa comparar. Então, todo o conhecimento, pega aí toda a bibliografia já escrita, ela é feita com base em comparações, desde os conceitos mais simples de escuridão e claridade, de preto e de branco, de oposição, sempre será uma comparação. Como você vai chegar ao conhecimento, ao conhecimento último, sendo que não há algo para comparar? Isso aqui é muito difícil, nós somos feitos por comparação. Eu só sou aqui, você só está vendo o vídeo aí, você que lê agora, porque há um contraste entre a cor do fundo, a cor e o formato do meu rosto e as sombras, e aí você construiu tudo isso. E assim é construído todo o conhecimento. Se eu tirar esse contraste, você fala,
não quero, e vai embora. Então o conhecimento último, cara, ele é abstrato. Porque abstrato no sentido do que faz a gente sentir, né? Como você disse, o exemplo do quadro. Então ele é vazio, ele não tem não pode ser escrito o que é. Tal. Você vai tentar, você vai falar, não, eu senti quando eu vi esse quadro, tal coisa. Não, beleza, mas na hora que tu viu e sentiu e falou, cara, é uma obra de arte. O que te disse que é uma obra de arte? Ele é abstrato. Então aquela frase que a gente colocou, você precisa perder o abstrato para ganhar o real, depende do que é o real nesse caso, né? O real aparente, né, com R minúsculo, você precisa perder o abstrato para ganhar ele, a dualidade e tal. Agora, se for o real, a verdade e tal, aí muito pelo contrário, né? Você precisa ganhar o abstrato para você ganhar o real, para você entender o que está rolando, entender, tem que ter sempre feito uma ressalva. Se você não entendeu, aí você está certo.